Você já parou para pensar como surgiu o número π? Bom, a história do aparecimento do π remonta ao antigo tempo dos egípcios, ou seja, há mais de 4.000 anos atrás. Ainda que nessa altura não fosse designado pela letra grega que o tornou famoso, mas mesmo assim, alguns papiros da época, mostram que os egípcios estimaram que o valor de π seria 3,16. Mas afinal, o que é o π? Explicando de forma bem simples, o π é um número. Eu sei que gritar assim pode parecer demasiado simplista, mas essa é a realidade. O π é apenas um número como outro qualquer. Representa-se pela letra grega π e serve para designar a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Esse valor sempre será igual, independentemente do tamanho da circunferência. Isto é, se medirmos o comprimento de uma circunferência, seja qual for o seu tamanho com um fio, e de seguida dividirmos esse comprimento pelo diâmetro da circunferência, o resultado que vamos obter é o número π. Daqui, resulta que o perímetro de qualquer circunferência pode ser calculado através da seguinte fórmula: P, ou seja, de perímetro, é igual a D, certo, do diâmetro, vezes o π. Mas aí, quem descobriu o π? Bom, o π tem uma longa história. Foram muitas as civilizações antigas que tentaram descobrir o valor do π, o mais aproximado possível. Como já foi referido, os egípcios chegaram a valor aproximado de 3,16. Mais ou menos na mesma altura, os babilônios obtiveram o valor aproximado de 3,125. Por volta do século III a.C., o grande matemático grego Arquimedes começou por calcular o perímetro de dois hexágonos, um inscrito e outro circunscrito numa circunferência. Ele percebeu que ao aumentar o número de lados do polígono até chegar aos 96 lados, conseguiu uma aproximação para o valor de π igual a 3,142. Usando a mesma técnica, Ptolomeu, com um polígono agora de 720 lados, conseguiu uma estimativa de 3,1416. Mais tarde, por volta do século V, os chineses, utilizando um polígono de 3.072 lados, conseguiram a estimativa de 3,14159. E assim foram sendo melhoradas as estimativas ao longo dos anos. É, contudo, de salientar que todos esses cálculos eram feitos à mão. Por exemplo, no século XVI, o holandês Ludolf van Cellen conseguiu obter o valor de π com 35 casas decimais. Nessa altura, esse tipo de cálculo demorava anos e anos de trabalho intensivo. Mas, recentemente, com o aparecimento dos computadores, já foi possível calcular o valor de π com milhões de casas decimais. Mas afinal, então, e o símbolo apareceu quando? Muitos dos símbolos matemáticos utilizados hoje em dia devem-se ao grande matemático suíço Leonhard Euler. Foi ele que em 1737 deu a conhecer o símbolo π para representar esse famoso número. Foi também nessa altura que os matemáticos demonstraram que o π é um número irracional. Portanto, o número de casas decimais necessárias para obter o seu valor exato é infinito. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você agora saiba de onde é que veio o π, porque que ele é assim. E é isso. Bons estudos, um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!